Olá pessoal, sejam bem-vindos novamente a mais um episódio do Boteco de Marketing. Eu sou o Guilherme Conter e, como sempre, também temos a nossa querida co-apresentadora Luísa Barvinski. Oi Luísa, como você está? Olha, eu vou bem, aqui está tudo certo, até porque nessa nova temporada a gente mal começou e já tem um convidado, olha aí. Olha só, o ilustríssimo convidado virtualmente entre nós, afinal ainda a gente está numa pandemia, né? Mas temos hoje aqui o senhor Igor Castanho. Quem é o senhor Igor Castanho? Ele é o gerente de Growth no Olist. Igor, muito bem-vindo ao nosso boteco. Estamos muito felizes que você está aqui hoje. Saudações, prazer é meu em estar aqui com vocês, participando desse bate-papo, poder trocar um pouquinho aqui com vocês e poder aprender junto nessa conversa também. Maravilha. Que é isso. Não, nós é que agradecemos, hein? Enfim, mas antes de mais nada, né, como é tradição no nosso programa aqui, a gente já chega perguntando o que você está bebendo aí, Igor, nosso boteco de marketing. Boa, eu estou bebendo um drink aqui que eu já ouvi vários nomes para ele e eu não consegui descobrir qual é o nome exato dele ainda, mas eu gostei do último que eu descobri, que é Vodka Fresh, que é basicamente vodka, uma dose de vodka, meia dose de suco de limão, meia dose de xarope de gengibre, muito gelo e uns 200 ml de água com gás. Então um drink bem fraquinho, bem suavinho, e bem gostoso também. Eu não sei se esse é o nome verdadeiro dele, mas é o nome que eu tenho usado. Mas vai ser agora. É esse nome. Ele parece um primo do Moscow Mule, né? É um primo do Moscow Mule. Eu tô com preguiça de fazer a espuminha aqui, eu não tenho a canequinha de cobre, aí não dá pra chamar de Bota a gengibirra aí. Pronto. Não, cara, ó, breaking news aí. A espuminha é a invenção do Brasil. Espuminha o tradicional não vai espuminha, cara. Então aí, ó, liberta do conceito da espuminha. Eu sabia que eu ia aprender nesse papo. Cara, desapega da espuminha. Bom saber, bom saber. Cara, mas dentro do tema de vodka, né? A gente estamos com vodka aqui, de certa forma. O que a gente está fazendo, senhor Guilherme? Qual é o nosso drink de hoje? Nós inventamos aí, inicialmente pensamos em beber um White Russian, né? Famoso lá pelo grande Lebowski, mas de outros carnavais e drinks também. Mas vimos uma variação chamada Blind Russian, né? O russo cego. Então, ao invés de vodka, Kahlua, né? O licor de café, ou Tia Maria, enfim, e o creme ou leite, na verdade, você substitui o creme ou leite por Baileys, o licor Baileys, né? Uhum. Que vai leite também. Então, ficou o Blind Russian. Ele fica meio turvo, assim, no copo, então Fica um Todd, né? Ele é docinho, né? Ele é aquele negócio que se você bobear, rapaz... É um capeta chique, né? Vamos falar a verdade. Um capeta chique. Acabei com o drink aqui, mas é isso que me lembra. Nossa. Esse capeta com Nescau, assim. Só que uma versão boa, digamos. Feito com vodka de qualidade. Isso, capeta com bons ingredientes. Com Nescau de qualidade, com leite de qualidade. Nescau que é Nescau, né? Não é aquela coisa... Exato. Que tenta ser um Nescau. Ouvintes do Brasil que já tomaram capeta na praia ou no carnaval, né? Uhum. Alô, você que já passou um carnaval em Guaratuba, litoral do Paraná. Ou qualquer outro praias lugar. Adjacentes, né? Ou qualquer lugar do litoral brasileiro que é bem grande. Mas a minha referência de capeta é em Guaratuba. Então, galera, alô Guaratuba, um abraço. Não sei como fazer a transição desse assunto de Guaratuba e capeta para o nosso assunto de hoje. Mas vamos lá, né? Sem muita suavidade. A ideia hoje, galera, é que justamente, né, Luísa quer contar aí. Vou puxar o barco. O nosso assunto de hoje não tem nada a ver com capeta, a não ser que o Igor consiga encaixar aí um compêndio de capetas e demônios ancestrais aí, para quem já jogou RPG, fica aí uma dica. Mas a gente convidou o Igor não só porque ele é um cara muito legal e tá tomando um excelente drink, mas também porque ele manja pra caramba do tal do Product-Led Growth, né? Então, para você que nunca ouviu falar nisso, né, a gente vai tentar descrever, mas eu vou fazer uma tradução literal agora, que é o crescimento da sua empresa, né, puxado pelo desenvolvimento de produto. Né? Então, acho que eu já vou colocar a nossa primeira pergunta aí, para situar todo mundo e ficar na mesma página. Igor, conta pra gente o que é o tal do PLG. Legal. Eu gosto muito de uma definição que o Gabriel Costa, da Singu, da RD, enfim, conhecido aí, ele usa para explicar o que é PLG. De maneira bem simples, o tal do PLG é basicamente o B2B, ou seja, empresas comprando de empresas,
mas adotando um modelo de compra B2C. Então, são empresas comprando como consumidores finais, né? Acho que, trazendo bem para a prática, essa é a melhor definição, mas usando um pouquinho do conceito formal da coisa, basicamente, o PLG é uma estratégia de posicionamento do seu produto, é uma estratégia de posicionamento do seu negócio, na qual o seu produto é o principal canal de aquisição e retenção dos clientes. Então, você não tem como principal driver ali para trazer clientes, um time de vendas, por exemplo, né? Ou uma estratégia de inbound marketing, alguma coisa assim. É o seu produto que vai trazer os insumos para que aqueles usuários se tornem clientes e que você retenha eles e que você gere opção em cima deles e tudo mais. Basicamente, assim, de uma forma bem simplista, essa é a lógica e essa é a proposta do PLG. Legal. E, assim, pergunte, Guilherme, vai lá. Não, eu perguntar justamente se isso só vale para serviços e produtos digitais, né? Qualquer empresa pode implementar isso aí, essa metodologia. Como é que é a ideia do PLG na prática aí? Eu acho que tem alguns fatores que ajudam a responder essa pergunta, né? Eu acho que, até um pouco dando um passo atrás antes de responder essa pergunta, vale contar um pouquinho da história do PLG, por que ele está tão em voga, por que ele está tão na moda, por que se fala tanto dele. Onde vive. Do que se alimenta. Come, exatamente. O que bebe. Acho que a gente que viveu a era de ouro do inbound marketing, né, que ainda é muito bom, mas que já teve uma era de ouro antes que era mais fácil, digamos assim, que era mais simples, digamos assim, né? A gente viu esse modelinho funcionar muito bem sem ter muito trabalho, né? Então, você trabalhava ali a geração de leads, enfim, gerava downloads, gerava algum tipo de relacionamento com aquela pessoa, né? E você extraía dados bem simples daquele usuário por meio de uma jornada inbound, né? Então, você setava ali sua ferramenta de automação de marketing, você setava um lead scoring baseado no que aquela pessoa consumiu, no que ela interagiu e tudo mais, né? E aí você tentava ou direcionar aquela pessoa para uma levantada de mão para virar cliente, ou você, enfim, já aproveitava ali no embalo e ela já levantava a mão e você usava aqueles dados todos ali, que eram dados muito simples, né? Dados basicamente navegacionais, né? Para orientar seu time de vendas, para priorizar pipeline, para gerar conversão em cima daquilo, né? Qual foi o grande divisor de águas para o inbound marketing, que é esse inbound marketing fácil que a gente está falando, né? Basicamente, todo mundo começou a fazer isso, né? Baixa o e-book e virou commodity. Nossa. Me dá até agonia. E-book sobre e-books. Exatamente. E-book já é um termo assim que já não é muito bom você usar, né? Você fala já é meio cibernético, né? Já é meio surfar a web. Já é igual você falar o advento da internet, né? É quase isso. Exato. Exatamente. Basicamente é o seguinte: se o usuário padrão não cai mais nessa, é porque não funciona, né? Então, o baixo e-book, o usuário padrão já sacou que ele vai preencher o nome dele ali, vai pôr o e-mail dele no formulário, né? E vai começar a receber um monte de e-mail de automação e muitas vezes ele não quer aquilo, né? Não à toa a gente viu a expansão aí dos serviços de e-mail que expiram, né? O Mailinator da vida, tem algumas outras hoje. Meio temporário. Tem um brasileiro que eu adoro, que ele se chama Tua Mãe, Aquela Ursa. É fantástico. É justamente um tapa na cara do marqueteiro que setou a automação preguiçosa lá. Deixa eu ver quem se cadastrou aqui na minha ferramenta. Opa! Dá para você limpar a sua base, procura quem tem Tua Mãe, Aquela Ursa, você sabe que ele usou um e-mail padrão. Boa. Então, isso foi um lado ruim, porque os dados que as pessoas geravam, eles começaram a ficar com muita sujeira, né? Então, é e-mail falso, o usuário não engaja, ele já não baixa o material porque ele sabe que é aquilo, né? Então, os dados que já eram fracos ficaram um pouco confiáveis de um lado. E do outro, com todo mundo usando isso, o processo de compra ele foi ficando mais complexo, né? Tem um gráfico que eu gosto muito da Chief Martech, que eles chamam de Martech 5000, né? Que eles listam milhares de tecnologias de marketing disponíveis no mundo para diversas coisas. Então, sei lá, plataforma de ads, plataforma de anúncio, plataforma de gestão de marketing, eles listam tudo, fazem um infográfico gigantesco com um monte de logos, né? E se chama Martech 5000, mas já tem mais de 8.000 empresas nessa lista. E o que isso tem relação com o inbound que eu estou falando e com o PLG? Pensa, a gente, profissional de marketing, enfim, está estruturando uma operação dentro de uma empresa e você quer contratar ferramentas de marketing diversas. Imagine que para todas elas você tenha que solicitar um contato, aguardar um contato de um SDR, aguardar um contato de um SR, né? Fechar um contrato, para daí você pagar um valor e daí você usar o produto, né? Se todo mundo está fazendo isso.
Difícil, demorado, né? E o nível de compromisso é muito grande, né? Porque até você assinar um contrato, às vezes que é um contrato semestral, que é um contrato anual, né? E você às vezes acaba desistindo. E às vezes você descobre no final do dia que aquela solução nem servia para você. Né? E aí pensa nesse caso que eu falei, né, do Martech 5000, né? 8.000 ferramentas. Imagine se você tiver que escolher entre 3 ferramentas, as 3 você tiver que falar com SDR, as 3 você tiver que falar com SR, né? E aí depois você fechar o contrato, decidir entre uma delas. Né? O PLG, ele vem para inverter essa lógica. Então, ao invés de você ter toda essa jornada longa, ter que falar com usuários e tudo mais, você usa primeiro o produto, você vê valor naquele produto, e aí, com base no resultado que você já teve, no valor que você já teve, você decide se vai usar aquele produto ou não. Né? Você reduz a fricção da jornada. E aí, fazendo o link com a sua pergunta, né, Guilherme, eu acho que não, eu acho que PLG não serve para todo mundo, tá? Por algumas razões. Eu acho que a primeira delas é que sempre vão ter produtos que vão ter que seguir esse modelo inbound, porque são produtos mais enterprise, são produtos de venda mais consultiva, são produtos mais complexos, que você ainda precisa de um ser humano ali ajudando a contratar, ajudando a entender o que o produto faz, ajudando a implementar aquele produto. Né? Pegar na mão, fazer um onboarding direitinho. Exatamente. Né? Para esse tipo de produto, é muito difícil que esse tipo de produto se venda sozinho via PLG. Né? Então, não serve para todo mundo. E eu acho também que o PLG, ele não é uma estratégia excludente. Tá? Eu acho que você pode ter PLG dentro de uma empresa, e você pode ter também inside sales, e você pode também ter outbound sales, e você pode também ter upsell. Eu acho que tudo se adequa ao teu público-alvo. Exatamente. Eu acho que é o teu público-alvo, o tipo de produto que você está vendendo, a complexidade da venda e o ticket médio. Acho que esses 4 fatores ajudam a decidir se PLG serve ou não para determinada empresa. E tem uma coisa, assim, até pelo que você está também colocando sobre o PLG, algumas coisas que eu já li por aí, e, na verdade, é uma máxima que acompanha, né, profissionais de marketing e a literatura de marketing aí já faz um bom tempo, mas nunca foi tão importante a gente relembrar isso, né, que não existe uma estratégia de comunicação, marketing, inbound, o que você quiser enfiar ali, que resolva um produto ruim. Né? Então, não existe. Então, acho que quando a gente começa a trabalhar com algumas coisas, né, estabelecer uma base para trabalhar o PLG e tudo mais, isso acaba ficando cada vez mais evidente, né? Porque não adianta você fazer um e-book mágico se o cara não consegue fazer, né, uma operação básica dentro da tua plataforma, enfim, né? Isso que a gente está falando de produto digital, né? Um SaaS, alguma coisa assim. Quando a gente vai para alguma coisa física, né? Também a gente pode pensar em alguma coisa nesse sentido, né? Uma amostra, enfim, né? A minha vida é em software, mas fica para mim um pouco difícil pensar nessa transição, mas eu não vejo que seja impossível, né? Tá falando de Polishop, assim, o pessoal enganando. Olha, isso aqui é ótimo, isso aqui faz 1000 coisas, e venda casada. Hoje em dia não tem mais isso, né? Hoje em dia você tem as pessoas com mais informação, lógico que caem muito ainda em contos aí do marketing, mas o pessoal já tem um certo pé atrás, né, com estratégias de marketing muito agressivas, né? Então, se puder utilizar o produto, né? Eu vou me arriscar aqui ao vivo no desafio, né? Vocês duvidaram da minha capacidade de correlacionar capetas com PLG. É agora. Vou fazer esse link aqui, ó. Imagina que o cara da barraca de capeta começa a servir amostras de capeta. Então, prove aqui vários sabores de capeta, né? A melhor barraca de capeta é aquela que tem vários sabores. Do capeta de sonho de valsa ao capeta de amarula. Né? E aí ele começa a dar amostras para as pessoas provarem, né? E aí a pessoa tem a chance de provar antes de pagar 10, 15, 20 reais naquele capeta na dose completa, né? Isso é uma forma offline, artesanal, meio adaptada de você fazer PLG. Você faz com que a pessoa prove, goste, veja se vale a pena e aí decida comprar, né? E aí, com base no que a pessoa gostou, você já pode até direcionar. Putz, a pessoa gostou do capeta de Curaçao. Nem sei se existe, sabor. Mas ela gostou. Deus ajude. Já direciona a venda para isso. É a degustação em mercados. Sim. O próprio test drive, né? Test drive de carro seja rapidinho. Né? Disclaimer, não faça o test drive de capeta e de carro no mesmo dia. Exatamente. Ou inverta a ordem, né? Primeiro testa o carro, depois o capeta. Não bebam e dirijam. Dirijam e depois bebam. Então. E não volte a dirigir. Enfim. Mas muito boa conexão, Igor. Muito bom. Aí, mas acho que isso é legal, esse ganchinho aí, porque, né, se confunde muito com
com só o trial, com só o teste, né? Então, tem algumas coisinhas a mais, né, nessa metodologia do PLG, né, Igor? Esse ponto que você tocou é chave, Guilherme. Muita gente pensa no PLG como só um freemium, um trial, né? E isso não tem nada de novo, né? Isso existe até antes da ascensão do inbound e tudo mais, né? Qual é o grande pulo do gato? Durante muito tempo, as empresas, os softwares, toda a estrutura de marketing não sabia capturar os dados gerados por meio de um usuário freemium, de um usuário trial, por exemplo, né? E acho que o grande ponto de virada para o PLG é quando você tem plataformas de marketing, você tem profissionais, você tem toda uma estrutura que consegue extrair os dados que aquele usuário gerou ao usar o produto durante um período de trial ou de freemium, por exemplo. Acho que esse é o grande pulo do gato, né? Se você tinha um trial antes, mas você não gera dado nenhum em cima disso, isso não enriquece seu CRM, você não sabe que tipo de ação aquele usuário fez no seu produto ou não, né? É como se na barraca do capeta você servisse a amostra e você não soubesse se a pessoa que provou Ficasse gostou de costas ou não gostou. Exatamente. Tá aí, pega aí, então. Mas eu não vou ver, não. E não quero saber se você gostou, né? Então, mas é isso, a pessoa se cadastra lá e você não faz a menor ideia porque ela abandonou, porque ela deixou de usar, né? E aí é que volta, né? A gente gravou um episódio já faz uns 3.000 anos, assim, em alguma temporada longínqua do podcast, que a gente já parou e voltou algumas vezes. Isso não vai acontecer de novo. Mas a gente gravou um episódio sobre CRM, né? Justamente falando dessa importância, né? De ter os dados e coletar isso da maneira correta, né? Então, só para trazer um exemplo caótico, assim, que a gente vê por aí, um lugar que eu e o Guilherme trabalhamos, e você também trabalhou por lá, Igor. Descubram o LinkedIn. Descubram. Vocês vão ter que procurar os nossos LinkedIns para descobrir. Enfim, mas eu conversava direto com o pessoal que atendia os clientes, né? E eles tinham que cadastrar ali direto o que o cliente oferecia. Então, ele tinha que cadastrar um carro, vai vender um carro. O Igor ligou, ele vai vender um Celta preto 4 portas. Estou pegando esse exemplo específico de carro porque foi o que eu mais encontrei variações na ocorrência ali, naquele campo. Então, modelo do carro, Celta, daí daqui a pouco, Celta preto, depois Celta preto 4 portas. Mesma coisa, a pessoa colocava ali um input manual. Então, esse é um exemplo bobo, né? E acaba sujando a tua base, você vai ter um trabalho gigante para organizar isso depois. Então, só para trazer um detalhinho da importância que a gente tem de, primeiro, padronizar os dados, o input desses dados, né, que aí nesse caso era feito por um humano, mas quando você está criando um trial, um freemium, enfim, né, não sei qual modelo a pessoa vai querer utilizar, esses dados já vão vir padronizados. A questão é a integração disso com alguma plataforma que você vai poder tratar esses dados e usar isso para alguma coisa, né? Acho que esse é o ponto-chave, porque o PLG não mente, né? A gente brincou mais cedo aqui sobre o exemplo da pessoa que usa aí o tua mãe, aquela ursa que mente no e-mail, que coloca um nome falso, né? Quem não tem uma base de e-mails onde tem um contato lá que é aaa@aaa.com, por exemplo, telefone 999999999, né? Esse tipo de coisa. A pessoa que está preenchendo um formulário inbound, ela consegue mentir ali, porque é fácil. 5 campos, ela coloca qualquer informação. Ninguém, em sã consciência, faz um trial, baixa um app, faz um teste no app grátis e fala, não, eu vou mentir, eu vou forjar meus dados aqui. Então, eu vou fingir um caso de uso que não é o caso de uso verdadeiro. Eu não vou clicar nessa feature porque eu sei que essa feature vai fornecer insights valiosos para o meu lead score, no meu CRM, por exemplo. O usuário nem sabe como funciona, né, essa coleta de informações. Então, acho que esse é o ponto do PLG também. As informações, elas são muito mais consistentes e se você monta uma estratégia bem feita, elas são muito mais relevantes para a sua priorização de pipeline e para a sua tomada de decisão. Acho que isso é o essencial, assim, você conseguir mapear essa jornada do usuário dentro da tua plataforma, né? E de novo, não tem bala de prata, implementa, testa, analisa, volta, sabe? É um processo iterativo, né? Eu gosto de falar essa palavra, parece que você sabe 3 vezes mais do que você sabe quando você fala iterativo. A falta do N é que é a mágica aí. Mas, enfim, é você conseguir melhorar o teu produto, de fato, com o aprendizado do usuário, né? E acho que tem um ponto-chave aí que, pelo menos hoje, com o staff de marketing que existe hoje, com o nível médio dos profissionais que a gente tem hoje, pensando em Brasil principalmente, não é exatamente fácil você coletar esses dados. 2, uma vez que você colete esses dados, você retroalimentar as suas ferramentas de aquisição com esses dados. Então,
eu peguei um dado de comportamento de um usuário, eu vou usar isso para retroalimentar os meus pixels de Google Ads e de Face Ads, por exemplo, para que isso otimize as conversões. Não é exatamente fácil você coletar, você fazer este link, né? E você parar de tempos em tempos para pegar todos esses dados quantitativos e gerar insights qualitativos em cima dele, né? Uma coisa é você fazer o processo inverso de construção da persona, né? Você vai ali, monta suas premissas, fala com o teu time comercial e escreve uma persona que ela, às vezes, acaba sendo muito mais baseada no qualitativo, no feeling do teu vendedor e tudo mais. Outra coisa é você montar uma persona totalmente baseada nos dados e nos comportamentos daquelas pessoas e no que elas forneceram durante a jornada de uso do produto, né? A estrutura tecnológica para você ligar tudo isso, ela não é exatamente fácil e não é todo mundo que sabe fazer e não é todo mundo que sabe fazer as perguntas certas, né? Porque extrair dados, todo mundo consegue, né? Me puxa um dado aí, me puxa uma informação aí, né? Todo mundo consegue. Agora, para que eu estou pegando esse dado? O que esse dado vai me dizer? Você tem que ter um entendimento muito grande do teu produto, do teu mercado, do teu público-alvo para que isso dê certo. Esta é a parte difícil e subestimada do PLG. Isso até nós, no último episódio nosso, né, nós falamos sobre ferramentas, um jeito meio por cima em geral, mas já tratamos disso no passado, que de fato as pessoas sempre querem uma ferramenta mágica que resolva tudo, mas na hora de, que você falou, puxar dados, né, no mundo digital tem infinitos. Mas e para fazer o cruzamento desses dados e analisar, interpretar esses dados, para gerar um resultado prático, né? Um resultado que vai realmente ajudar o teu crescimento. Esse realmente é o maior desafio, né, Igor? Exatamente. E aí é por isso que você vê tanto essa ascensão desses profissionais de marketing híbridos, digamos assim, né? E esses nomes que vêm se agregando, né? Então, hoje não é mais o profissional de marketing digital, né? É o profissional de growth. O Igor é o cara de growth do List, né? Ou surgem essas novas funções, o Growth Ops, por exemplo, né? Por isso que os times de marketing hoje estão tão sedentos por BI, por exemplo, né? Por estrutura de dados, times focados em dados, justamente para tentar fazer esse tipo de link entre a informação capturada e o output, né? E o resultado concreto que você tira em cima daquilo. E também é uma coisa que, vendo, aqui a gente pode falar desse ecossistema de startups em Curitiba, que a gente fala startups, mas algumas já passaram dessa fase há algum tempo, né? Então, a gente começa a ver como as equipes acabam entregando muito numa estrutura muito enxuta e elas também não percebem que elas já não estão mais trabalhando no mesmo formato, né? Então, eu converso com a galera de outras empresas e tudo mais, e a gente acaba esbarrando em problemas parecidos, assim. Do tipo, cara, a gente tem um time de dados, a gente tem pessoas que são capazes de analisar, mas falta braço para conseguir fazer tudo isso no final do dia, né? Porque você que está fazendo esses resultados e tudo mais, chega uma hora que, cara, você está mandando e-mail, você está convidando uma galera para palestra, e aí, de repente, caiu um PLG no teu colo aí, né? E agora? Então, é uma coisa que é engraçado, né? Surge uma coisa nova, assim como foi com o inbound. Vamos lá, foi assim com o SEO, foi assim com o marketing de conteúdo, é assim com inbound, com PLG, e o pessoal fica, não, agora vai funcionar porque a gente está fazendo PLG. Cara, não adianta, né? Não tem mistério. Growth hacking, né? Só adora falar. Fique ligado no canal para mais hacks e dicas. Cara, é aquela coisa. Eu acho que o grande problema que a gente tem aí também é que hoje todo o stack de marketing ele é muito fragmentado. É a dor que eu mais escuto, né? Você citou aí o ecossistema das startups. Todo mundo que eu converso tem essa dor. Você tem ali 1, 2, 3, 4 ferramentas de ads que você usa que geram alguns tipos de dados. Aí você tem uma ferramenta de automação de marketing, né? Tem umas 4, 5 no mercado aí, para falar de maneira bem genérica, com diferentes níveis, diferentes custos e diferentes particularidades. Já são 2 ferramentas para conversar, né? Aí você tem o seu CRM, que seu time de vendas usa muitas vezes, e que muitas vezes é diferente, às vezes é outra tecnologia do que a sua ferramenta de automação de marketing, né? Então você já tem mais dados em outro sistema, e muitas vezes sem quebra, muitas vezes sem transição entre um e outro, né? Aí, às vezes, paralelo a tudo isso, você tem uma estrutura de app, que tem todo um outro ecossistema de atribuição, de controle de dados e tudo mais, que você tem que juntar lá na frente também. Aí, muitas vezes, além do CRM de vendas, você tem o seu banco de dados próprio, o seu CRM próprio, por exemplo, dos dados de comportamento do seu usuário, que geram mais dados fragmentados e por aí vai.
Aí você traz um time de dados de BSA ou de qualquer outra alcunha que você chame, que esse time vai ter que tentar ligar todos esses canos, mas muitas vezes esse time não entende a dinâmica do time de marketing, não entende a dinâmica do time de vendas, não entende a dinâmica do teu time lá de CS, de operação. Então, muitas vezes, ele nem sabe qual é o fio condutor da entrada daquele lead até aquele lead estar performando, enfim, estar gerando receita para o teu negócio. Só olha a integração técnica. Exatamente. Então, às vezes, você até traz um cara que sabe tudo de dados, ele sabe integrar tecnicamente, mas ele não sabe que informação que ele quer chegar. E aí, como você bem falou, né, Luísa? Os stakeholders de marketing ali, eles estão tão consumidos com outras coisas que eles também não têm tempo de ir lá explicar ou de direcionar o que eles precisam. Então, isso é muito difícil. Porque ainda a gente vê, assim, muita coisa na mão do marketing, né? Porque a gente começa a ver essa fragmentação da área também, né? Então, por exemplo, a gente vê que isso começa numa equipe de marketing, mas logo ela tem uma... Como é que é aquela divisão de célula? A mitose, né? Aquela... Meiose? A gente... aquela... né? Eu estou fazendo gesto com a mão aqui, que a gente está numa conversa de vídeo aqui, enfim, mas que vira 2, né? Que vira 2. Você é ouvinte que sabe mais de biologia do que eu, pode responder depois. Mas, enfim, divide e você tem um outro núcleo, que vira um núcleo de growth, e esse daí vira um núcleo autônomo, e a partir daí você já tem um pouco mais de braço e cabeça, tempo, não vou dizer porque ninguém tem tempo, mas você consegue se dedicar mais para esse tipo de análise, para esse tipo de tarefa, né? Então, é interessante a gente ver como esses núcleos eles trabalham juntos, eles continuam juntos, mas tendo vidas independentes aí, né? A mitose é uma divisão, produz 2 células. A meiose são 2 divisões e produzem 4 células. Então acho que a Luísa estava mais certa aqui, ó. Então era mitose. De biologia. Bom, faz mais de 20 anos que eu vi aula de terceirão. Então. Olha, eu acho que eu já tenho, então, o nome do nosso episódio. Então vai ser PLG, Black Russian e mitose. Mitose. Mitose dos leads. Isso. Exato. Olha, era bom, hein? Mas, Igor, me diz um negócio, cara. Se você puder, óbvio, né? Mas como que o Olist tem usado o PLG hoje? Tem, assim, alguma coisa que você possa dar um farelinho, uma ideia pra gente como é que tem funcionado isso dentro de casa? Tem. Acho que uma maneira simples de explicar isso é o seguinte, tá? Gente é igual a ineficiência. Onde tem gente no processo para rodar uma manivela, para fazer alguma coisa numa empresa de tecnologia, para as coisas andarem, significa ineficiência. E eu não estou dizendo que pessoas são dispensáveis, pelo contrário, né? Mas acho que pessoas têm que ser alocadas para as coisas que elas podem fazer de melhor, e não para tarefas manuais ali, repetitivas, esse tipo de coisa, né? Respondendo a sua pergunta. Hoje, historicamente, o processo de aquisição do Olist, né, para você se tornar cliente do Olist, houve uma época no passado em que o único jeito era você falando com um ser humano. O único jeito de você ser cliente do Olist, de você ter uma conta ativa, de você usar a nossa plataforma para vender online, era falando com um ser humano. Né? E aí, isso está suscetível a N limitações. Né? A primeira delas é de quantidade de pessoas. Né? Então, à medida em que você tem todo um time comercial, você tem todos esses seres humanos que são aí e fazem esse papel da porteira para você entrar no produto, né? Para que seu produto escale, você vai precisar de mais gente. Né? Seu time comercial vai ter que crescer e crescer e crescer. Né? E isso é muito desafiador por algumas razões. Primeiro, porque o mercado é limitado. Né? Todo mundo está precisando de SDR, todo mundo está precisando de SR, todo mundo precisa de time comercial, falta profissional. Esse é um ponto. E o outro ponto é que isso gera custo, né? Você vai escalando essa estrutura de pessoas e isso limita o seu custo. Então, uma das primeiras decisões do Olist para adotar esse método PLG foi destravar crescimento, né? Ou potencializar crescimento. Então, você pega essas pessoas que estavam ali atuando como porteiro, que estavam atuando no time comercial, e você direciona ela para contas mais estratégicas, para contas como o ticket médio, né? Para contas mais específicas que também fazem sentido para o negócio, né? Que talvez demandem um pouco mais de atenção. E aí você destrava esse processo mais simples para o usuário que quer fazer uma experiência mais simples e tudo mais, né? Para que ele o faça usando todo um serviço self-service. Esse é um ponto. O outro ponto é que é um pouco do que a gente já falou, né? Em meio a tantas soluções disponíveis no mercado, muitas vezes o ser humano não quer falar com outro ser humano. Ele não quer falar com o vendedor, ele não quer interagir. Nem na loja o cara quer, imagina online. Exatamente. Sim.
Até fazer um pequeno devaneio aqui, por isso que me espanta tanto esse sucesso do Clubhouse, né? As pessoas estavam com tanto medo de conversar, e de repente agora surge o Clubhouse e todo mundo quer conversar com todo mundo. Meu Deus, eu tô lá. Eu tenho Android, eu não consegui. Eu tô usando o iPad, porque eu não tenho Apple, iPhone. Mas... Tá aqui. O negócio é que daí eu não consigo convidar ninguém, porque o Clubhouse ele tem um modelo estranho de só para surfar o hype. Se pegar, tamo lá. Eu quero saber qual é do negócio aqui. Mas enfim, acho que... o nosso username. Então. Sem julgamentos. Eu acho que mais pra frente talvez renda aí um episódio sobre Clubhouse. Você que está ouvindo esse episódio, quer um episódio de Clubhouse? Entre em contato. Mas a minha primeira reação foi essa. Eu odeio ouvir áudios e mandar áudios no WhatsApp, então imagina entrar numa rede só disso. De conversa. Então, exatamente isso. Tem gente que não quer falar com o vendedor. Então, você precisa ter uma solução totalmente self-service para aquela pessoa e tudo mais, né? Acho que esse foi um outro fator fundamental aí. Acho que um outro fator que eu posso trazer é o seguinte. Startups têm planos ambiciosos, têm planos de expansão internacional muitas vezes, né? E muitas vezes o custo de você iniciar uma operação internacional com um vendedor, com um time comercial, com toda a estrutura que você precisa, às vezes ele é muito elevado frente a um cenário de incerteza. Você não sabe se aquele país vai virar, se aquela estratégia vai dar certo, né? Com um PLG bem estruturadinho, você estrutura esse go-to-market, você testa, você põe o pé na água nesse mercado diferente, gastando muito menos. Né? Sim. Então, acho que esse é um outro caso de uso aí que a gente pode citar. Acho que tem algumas outras coisas específicas, mas grosso modo primeiro, otimizar o lado interno da empresa, né, ganhar eficiência, e do lado externo facilitar a vida do usuário, facilitar com que ele tenha valor mais rápido. Acho que esses são os dois pilares que levaram o Olist a mirar e olhar o PLG. Não, legal. E uma coisa que é bem claro, né, isso vale tanto na época do inbound, eu falo como se eu não fizesse mais isso, né, mas quando teve a grande explosão do inbound, né, e coisa que o PLG agora também, pelo menos do meu ponto de vista, acaba reforçando. Se você não entende como você vende e como o usuário compra o que você está vendendo para ele, você não vai conseguir sair do lugar, porque é muito comum, assim, você vê uma galera que, não, beleza, estou vendendo com marketing digital. Tá, mas você sabe como o teu cliente compra? Por onde ele passa? O que ele precisa? Né? O cara não tem nem persona daquela mais, né, basicona, assim, e já quer sair colocando o carro na frente de todos os bois, assim, e outros bichos da fazenda também. Então, mapear o teu processo de venda e entender quais desses pontos você pode colocar exatamente nisso que você comentou, Igor. O que você pode diminuir o atrito, né, ou... enfim, colocar num fluxo automático e fazer com que o cara entre no self-service o mais rápido possível. E aí, se ele precisar de alguma coisa especial, ele conversa com o humano, né? Aí tem a tratativa dele sem problema, né? Acho que é um ponto bem legal da gente destacar disso. Eu falei muito do usuário... desculpa, pode falar. Beleza. Eu falei muito do usuário que não gosta de falar com gente, mas tem muito usuário que gosta. Tem muito usuário que gosta dessa relação com o vendedor. Eu acho que a essência de uma estratégia de aquisição de sucesso, incluindo o PLG, é você oferecer o que o consumidor quer, da forma que ele quer, no momento que ele quer. Você quer falar com o ser humano? Toma aqui essa opção para você. Você quer fazer tudo sozinho? Vai lá, se vira, sabe? Eu acho que, no final, é isso que te deixa feliz, né? É aquele produto que você tem a jornada ali do jeito que você quer. Fala, não, beleza, criei minha conta. Putz, aqui seria bom ter alguém, né? Pô, ninguém me ligou, ninguém me ajudou nesse processo aqui. Acho que é muito essa lógica. Uhum. Começar a entender onde que o cara tem mais dúvidas, né? Onde ele costuma travar e até onde o teu onboarding ali com uma série de tooltips, né? Para você que nunca ouviu a palavra tooltip e tudo mais, são aqueles balõezinhos que vão ensinando como usar aquela plataforma, para que serve aquela função e por aí vai. É o clipe do Word, né? Para quem é mais Isso. Olá, como posso ajudar? Ai, tadinho do clipe, né? E tinha o cachorrinho também, como é que era o nome dele? Bob, acho, né? Ai, mas tinha o cachorrinho. Que teve um sistema operacional da Microsoft, que eu não lembro o nome, mas era um sistema que tinha tipo uma sala, assim. Troço louco lá. Depois a gente coloca nas notas do episódio. Mas aí foi um fiasco, acho que foi a Melinda Gates, sei lá, tem uma história louca, assim. Que era um cachorro, era uma lareira, era uma sala, tipo, não era uma metáfora de escritório com pastinha, era tipo uma residência, sei lá. Não foi para frente. Mas enfim, não, acho que seria legal só para a gente, né? Já estamos aí encaminhando para o final, mas de fato dar algum exemplo prático. Não sei se você pode passar algum exemplo mais prático, Igor, de como é que funciona, porque a gente falou muito na teoria, né? Mas a gente tocou ali no começo de alguns tipos de modelo, né? Freemium,
em alguns modelos, mas não preciso entrar em tantos detalhes, óbvio, mas na prática, como é que está sendo feito? Um trial, um freemium? Como é que vocês têm explorado essas metodologias do PLG aí? Tem alguns modelos que eu gosto bastante, assim, que eu adoro. Um modelo é você criar um produto mais simples de entrada, que está conectado ao seu produto maior de ticket médio, custo maior e tudo mais. Exemplo do Brasil disso, né? Não vamos trazer exemplo de fora, vamos trazer exemplo do Brasil. RD Station, um software relativamente complexo, né, que ele envolve uma camada humana ali em algum grau, né, que tem um custo mais alto, enfim, ele passa muito por um processo de venda com pessoas, né. O que a RD fez? Foi lá e comprou um CRM, que é um passo antes, né. Então, geralmente, antes de você ter uma solução de automação de marketing, você está ali trabalhando na sua base de leads, né, você está ali controlando seus contatos e tudo mais. CRM da RD é de graça. Então, você pega o CRM, cria sua conta, começa a trabalhar seu pipeline lá em cima do RD, e a partir dali você está gerando dados que te permitem fazer um upsell, né, para uma solução mais cara e mais paga depois e por aí vai. Então, acho que este é um caso legal, tá? De você não pega o seu produto core e transforma ele num PLG, mas você pega um produto de entrada e associa a isso. Tá? Outro caso, esse é acho que um dos mais conhecidos, né? Você casa os dois modelos. Você casa a PLG com outbound, por exemplo. Né? Acho que esse é um caso interessante também. Um exemplo também aqui do Brasil, Pipefy. Né? Pipefy tem vários cases que eles contam, né? O próprio Alessio, CEO, acho que já compartilhou isso. Muitas vezes é um setor dentro da empresa, de uma grande empresa, que começa a usar o Pipefy. Então, é um pequeno departamento dentro do setor de marketing, dentro de um grande banco multinacional, começa a usar o Pipefy. Né? E aí eles começam a usar o Pipefy, começam a fazer automação de processos ali, por aí vai. Né? E aí o time do Pipefy está lá observando que tantos e-mails daquele banco estão com logins criados em cima daquilo. Né? E aí, de repente, você já tem uma base que está aderindo àquele sistema, você já tem uma adesão dentro da empresa, né? E aí, a partir disso, você vai no diretor de uma empresa, por exemplo, né, para fazer uma venda outbound mais cara. Então, olha, você que é diretor deste grande banco, eu identifiquei aqui que tem 100 usuários pagando licenças individuais desse produto de vocês. Por que vocês não fazem um contrato maior e tudo mais? Né? Já que já tem a ferramenta aqui, eu consigo fazer um preço diferente e por aí vai. Né? É diferente desse diretor já chegar top-down e implementar. Né? Vai então, todo mundo. Exatamente. Então, 2 casos que a gente já falou, né? O outro caso, para quem não sabe, estamos fazendo aqui esse nosso podcast via Zoom. Né? Zoom, caso perfeito de PLG. Você entrega uma primeira versão do seu produto sem custo, com alguma limitação. Né? Para quem quer usar o Zoom gratuito, por exemplo, vai ter uma limitação provavelmente de convidados, né, na sala, vai ter um limite de convidados, ou uma limitação de tempo, ou as duas coisas. Né? Esse é um outro caso de uso. Se você usa, você consegue fazer ali as suas calls, você consegue fazer suas reuniões, mas em algum momento você percebe que você tem potencial para mais. Então, eu quero fazer uma reunião com 10 pessoas. Eu quero fazer uma reunião que dure 2 horas. Agora eu vou precisar contratar. Mas eu sei que vale a pena contratar porque eu já usei por 40 minutos com 3 ou 4 pessoas e eu sei que funciona. Né? Então, você mesmo faz o seu upsell. Né? Acho que esse é um caminho. Slack, outro caso também perfeito para isso. Né? Você pode usar o Slack de graça, mas aí você não tem, por exemplo, o histórico das suas mensagens. Né? Para quem trabalha com Slack, eu já trabalhei com Slack sem histórico e é horrível. Né? Você tem 5 dias de histórico, é desesperador. Você falou com o cara na sexta, você já perdeu tudo que você discutiu com ele, segunda-feira você quer puxar o que você falou com ele, não tem mais. Exatamente. Qual é a grande magia disso? Lock-in, né? Você fica preso, você não consegue sair. Porque, não, eu vou ter que pagar. E se eu deixar de pagar, eu vou perder o histórico. Então, eu vou ter que continuar usando. Então, acho que esse é um outro modelo também assim, que eu gosto bastante, sabe? Eu acho que, de maneira geral, acho que são 3 casos diferentes, mas que são bem correlacionados, e os 3 são PLGs de diferentes formas. Assim, acho que eu gosto de destacar esses 3 cases como principais. E acho que um negócio legal que você também, com esses exemplos que você trouxe, Igor, começa a ficar um pouco mais claro também para quem nunca parou para pensar qual que é a diferença de um trial para um freemium, né? Então, basicamente, o trial, você pode usar por um tempo X, que nem o Zoom. Você está na conta gratuita? Eu tenho uma conta gratuita do Zoom, né, no e-mail da firma, que tem 40 minutos, eu posso fazer reuniões de 40 minutos com a minha conta, né, que é a conta free.
Agora, isso seria um trial. Eu tenho todas as funcionalidades, mas por 40 minutos. Se eu vou para o modelo freemium, né, eu passo a ter algumas limitações. Então, por exemplo, o Canva. O Canva é um exemplo legal disso. Você pode usar o Canva, cria lá a tua conta gratuita, numa boa, mas você quer usar aquele template bonitinho do ursinho, sei lá, né, pegando aí na onda do tua mãe, aquela ursa, que eu achei sensacional, mas até porque eu não lembrava desse negócio, eu gostei de relembrar. Ficou perdido em algum momento da minha cabeça aqui. Mas, enfim, você quer usar coisas mais legais, você quer fazer, por exemplo, montei uma arte bonitinha e quero colocar isso para um formato de stories, quero redimensionar. E não quero fazer tudo isso de novo, montar essa arte de novo. Cara, o redimensionar é uma funcionalidade paga. Você vai ter que assinar o plano. Então, esse é um exemplo de freemium, né? O Canva seria um freemium e o Zoom com e o Slack também, né? Com essas limitações, né? Desculpa, você tem, né, alguma limitação, né? De tempo ou de histórico, enfim, de armazenamento. Você consegue usar tudo, mas nem tudo. Exatamente. E em todos os casos, você está permitindo que o usuário use e gere dados, né? Exatamente. Isso até no mundo dos videogames tá cada vez mais comum, né? Esses modelos freemium, a gente vê. De divulgação mesmo, né? Então, lá, o próprio Call of Duty lá tem a versão gratuita para jogar, né? Então a pessoa entra naquele ecossistema, mas vai tendo aquelas... uma estratégia realmente que está toda parte, né? Tem visto sendo adotada por aí, né? Sim, e uma coisa que é bacana, independente se você está falando de software, jogo, o que você está fazendo, você vai ter uma coisa que eu acho muito bacana que o Sean Ellis, no Hacking Growth, eu sempre falo desse livro, mas enfim, é porque ele é um livro bom. Mas ele coloca a North Star Metric, né? Então você vai procurar qual é a tua virada, né? O sucesso, né? Onde que você tem o teu ponto de virada. E aí que você vai entender qual é a métrica, o que você tem que procurar, qual é o comportamento-chave ali. Então, por exemplo, o Facebook, ele percebeu que se você tivesse, sei lá, eu não vou me lembrar do número correto aqui, mas vamos dizer, 7 amigos num período X de tempo adicionados nos seus contatos ali, a tua chance de permanecer é maior, né? Então, olhando esses dados que o produto gerou para você a partir de comportamentos reais das pessoas, você começa a enxergar qual é o ponto de virada, o que você pode trabalhar para retenção, e aí trabalhar, né? Eu estou falando muito trabalhar, né? Parece que eu não trabalhei o dia inteiro. Mas aí você começa a ver o que mais você pode fazer para estimular que esse usuário fique, né? É um banner, é um pop-up, é uma ação que eu vou mandar por e-mail para ele, sei lá, né? Mas a gente vai ter algum incentivo para que esse cara complete a ação que eu entendo, né, que vai fazer ele ficar dentro da minha plataforma. Né? Acho que esse ponto é fantástico, né, Luísa? Porque tem algumas coisas aí. Acho que a primeira é, o Facebook não chegou nessa estatística dos 7 amigos de forma aleatória. Né? Isso é muito baseado em muito tempo de dados e muita análise que eles fizeram. Né? Acho que tem outras plataformas que têm esses gatilhos também, e é sempre baseado num grande histórico de dados. Acho que esse é um ponto bem legal de se considerar. Né? Muitas vezes, talvez você não nasça PLG já de cara, mas você precisa ter essa consciência de que na tua escala e no longo prazo, isso que vai fazer a diferença, né, para o seu produto, enfim, escalar. Acho que esse é um ponto bem importante mesmo. Acho que a gente tem uma base para começar a entender o que eu preciso para fazer isso, né? Se a gente fosse tentar colocar assim a receitinha do bolo, tenha um bom CRM, seja amigo da TI, basicamente isso. Tenha amigos devs, né? Para que o cara te ajude com integrações e possa, né, deixar o seu banco de dados limpinho aí, né? Seja curioso também, né? Não tenha medo de talvez uma primeira vez zero, assim, fazer alguns testes, um pouquinho de Zapier com o Google Sheets ali, não faz mal a ninguém. Não faça muito isso, que senão você vai depender e vai quebrar, mas um pouquinho ali para começar ajuda também. E acho que isso linka perfeitamente com o que você falou no começo do episódio, né, Luísa? Não adianta você ter toda a sua estrutura de PLG com dados linda e clara se o produto for uma bosta. Se o produto for ruim, nada disso vai resolver. Você precisa entregar valor rápido para o seu usuário. Esse acho que é o ponto-chave. E aí, acho que o Guilherme quer puxar uma coisa importante, um bloco muito importante do nosso maravilhoso episódio, que a gente sempre faz no final, que é o quê? O bloco das dicas, né? Olha aí. Já um clássico do nosso curta temporada aí de podcasts, mas enfim, então a gente para encerrar um pouquinho aí, então a gente gosta de pedir aí para os nossos convidados
alguma dica aí de livro, de app, ou até mesmo de série de filme, alguma coisa aleatória, mas alguma coisa legal que relacionada você... ao assunto ou não, né? Alguma coisa legal que você tenha visto por aí, não precisa ser um livro e uma série e... Não, pode ser ou, tá? A gente trabalha com ou também. Furar a bolha também, né? Que está acostumado. Acho que eu vou fazer temático aqui. Eu vou trazer alguns que estão correlacionados aqui. Por favor. Ligando ao tema do PLG, acho que tem um livro muito bom. Tá virando modinha esse livro, eu acho. Acho que não é moda ainda, mas tem gente falando já. O nome em inglês é Hooked, engajado. Né? O autor, eu não sei dizer o nome dele, é Nir Eyal. Então é N de navio, I de igreja, R de rato, E-Y-A-L. Né? Deixa na descrição aí para quem quiser. E ele fala sobre quais os segredos e o que torna produtos capazes de gerarem hábito nas pessoas. Né? Porque muito da lógica de PLG é isso. Não adianta a pessoa pegar seu aplicativo, não adianta a pessoa usar a tua web app, uma vez e não gerar dados em cima disso. Né? Esse livro ele usar fala pouquinho e abandonar. Exatamente. Tipo o Duolingo, assim. O cara usa uma semana, aprendi francês, é isso. Nunca mais volta. Exatamente. Acho que muito do sucesso do PLG está nessa capacidade de gerar hábitos, e esse livro fala muito bem sobre isso, né? Ele traz cases, enfim, explica um pouco desse modelo e dessa lógica, né? Legal. Então, esse é o livro, e eu tenho uma série que eu acho que, um documentário que eu acho que contrapõe bem legal esse livro também. Posso trazer aqui também? Claro. Por favor. Boa. Esse já está mais conhecido, mas eu acho que é um bom contraponto, porque esse livro ele fala muito de técnicas e estratégias para você engajar a pessoa e tudo mais, e a partir disso suscitam-se algumas questões éticas da coisa. Né? Mas até que ponto você fazer seu usuário usar com recorrência determinado app faz bem ou não? Né? E aí, dilema das redes neles. Né? O documentário aí que já ficou famoso no Netflix, né? Social Dilemma, que ele explica como esses produtos, em sua maioria, as principais redes sociais, são concebidas não para gerar um hábito recorrente, mas para gerar vício mesmo, né? Para que você use e não pare, não pare, não pare. Porque isso gera dados, e isso alimenta o seu PLG, e isso melhora o seu modelo. Né? Mas esse documentário, acho que ele traz um contraponto legal sobre qual é o limite. Então, acho que você lê o livro, assiste o documentário e acha o teu ponto de equilíbrio. Né? Então, não é nem para você odiar o PLG, e não é nem para você transformar o seu aplicativo num produto de cassino que vai viciar as pessoas. Né? Acho que vendo esses dois... Um bom e velho equilíbrio. Exatamente. Ou cachinhos dourados, como eu sempre cito. O cachinhos dourados, agora o jovem transformou em um pouco de salada, um pouco de droga. Então... Exato. É o clássico meme do um pouco de salada, um pouco de droga. Mas, enfim, eu com meus exemplos podres aqui, né? Mas... Não, mas perfeito, acho que casou bem o combo. Eu acho que o ponto-chave é esse, né? É não demonizar as coisas e entender que sim, né? Sempre que surge uma estratégia nova, surge um marqueteiro empolgado, um metido a growth hacker que caga com o negócio. Né? Então, sempre tem. O baixo e-book ele ficou tão batido porque alguém foi lá e levou isso ao extremo. Essas técnicas do Hooked e tudo mais... Estragou a brincadeira. Sempre vai ter alguém, sempre vai ter um metido a growth hacker lá que vai fazer isso. Tá? Então acho que essas duas são legais, e aí eu queria dar mais duas diquinhas aqui, acho que complementam isso também. Acho que uma delas é um aplicativo. Esse é um aplicativo legal porque ele não te vicia. Pelo contrário, ele te ajuda. Citei o livro aqui do Hooked, né? Acho que nesse mundo do marketing todo mundo cita um monte de livro também. E a verdade é que a gente que é ocupado não tem tempo de ler todos esses livros e capturar todos esses insights e tudo mais, né? E a maioria cita um monte de livro que nem leu. Verdade seja dita. É verdade. Por isso que eu gosto muito desse aplicativo que se chama Blinkist. O Blinkist ele tem resumos de livro em inglês. Em blinks, né, que são pequenos trechinhos ali de 1 a 2 minutos, então ele resume livros como esse que eu falei para vocês ali em 10, 15 minutos. Né? Tem uma versão em português desse que se chama 12 minutos, mas eu uso o Blinkist porque tem alguns outros livros a mais que eu gosto. Então, para você aprender mais sobre o PLG e outras coisas de marketing, acho que esse livro, esse aplicativo é muito legal, ele é pago, mas ele tem um modelo freemium, então você consegue fazer o teste, você consegue viver um PLG na prática ali e aprender alguma coisa, recomendo. E se você quer estudar a fundo sobre PLG, acho que tem uma fonte que é a melhor de todas, que é a OpenView. Recomendo, eles têm um blog assim excelente, ótimos conteúdos, cases, estudos. Se eu não me engano, posso estar falando besteira aqui, mas acho que a OpenView é um fundo de investimentos. E se você quer estudar mais sobre PLG, é o melhor lugar para você buscar mais informações sobre isso. Boa, muito bom. Show. Nossa, foi uma aula, Igor. Sensacional, cara. Muito bom. Muito bem.
Agradecemos aí. Dicas temáticas, né? Olha importante. aí. Eu, na verdade, ia citar uma última coisa aqui, que na verdade não é uma dica, mas é só uma informação complementar ao que foi falado anteriormente. É que, sim, justamente o sistema operacional esquecido da Microsoft é o Microsoft Bob. Depois a gente coloca o link lá na descrição. Beleza, mas vou anotar procurem no aqui. Google, vocês vão achar uma sala com uma lareira, um cachorro, uma coisa louca da década de 90. Nos anos 90, muita coisa é bem questionável, assim. Bem questionável. Enfim. Com o Bob, né, com essa bela imagem do cachorro e a lareira, nós encerramos. É isso, minha gente. Bom, galera, estamos chegando aí ao final. Igor, muitíssimo obrigada por ter topado esse papo aí com a gente. A gente sabe que correria aí da semana não é fácil, então obrigada triplo aí por você ter dedicado esses minutinhos aí para trocar uma ideia com a galera e com a gente. Sensacional. E se o pessoal quiser conversar com você, onde que eles te acham? Ou você não quer? Quer? Não, quero que me achem. Quer conversar? O cliente não quer conversar? Eu converso. Tá no Clubhouse lá já, o Igor? Eu ainda não, porque eu não tenho. Meu telefone é Android, mas em breve eu vou entrar. Contem comigo, acho que é um prazer estar aqui participando. Quem quiser, enfim, saber mais, pode me adicionar no LinkedIn, eu adiciono todo mundo. Só procurar aí no Google Igor Huca, me acha fácil. Instagram é o mesmo perfil, @Igor Huca, Huca. Também, se você gosta do podcast, se você gostou desse aqui, né? Posso fazer um merchanzinho do meu aqui também? Por favor, manda brasa. Ótimo. Eu tenho um podcast também recém-lançado, não é tão grande, tão imponente, nem tão divertido quanto esse aqui, porque lá não tem drinks nem nada. Não, mas é um projeto que está começando ainda. Se chama Marketing Sem Ego, tá? Acho que está nas principais plataformas aí também, fica o convite. E se o teu negócio é e-commerce, você quer vender online, você quer, enfim, fazer algum tipo de anúncio, conte com o Olist aí também, né? Olist.com, temos várias soluções para diferentes tipos de negócio. Acho que são as maneiras mais fáceis de me achar aí, quiser trocar uma ideia sobre PLG ou qualquer outra coisa, estão à disposição. Excelente. Show de bola. E, bom, para quem quiser falar conosco, né? Suas dúvidas, críticas, sugestões, receitas de drinks, caixa postal, sistemas operacionais esquecidos, enfim. Vocês podem falar conosco pelo @BotecoMKT, principalmente no Instagram, né, Luísa? Porque a gente criou um Twitter, mas ele é meramente decorativo. Tá lá. Temos os sites também, né? O site, vamos dar um crédito ao site. A Luísa atualizou ele recentemente, botecodemarketing.com.br, é isso? botecomkt.com.br. O cara não sabe o próprio site. Era um teste. Impressionante. Mas geralmente pelos nossos arrobas pessoais aí. Eu estou no @gconter. E eu estou no @LuisaBWK. Luísa com S, por favor, tá? Por favor. E é isso, minha gente. Agradecemos aí o tempo de todos vocês que escutaram o nosso episódio de hoje. A gente espera que vocês tenham gostado desse episódio, inclusive. E qualquer coisa, como o Guilherme bem disse aí, críticas, dúvidas, comentários, sugestões de tema, enfim. É só entrar em contato e a gente vai tentar fazer o nosso melhor, é claro, acompanhado de um drinkzinho, porque ninguém é de ferro, beleza? Pessoal, muito obrigada, a gente se vê numa próxima e tchau! Valeu. Victor Barranco on trombone. Sergeant Major Craig Frederick on the trumpet and the composition. The Army Blues. Walk that back.